Graças a paz, irmãos, amém? Uma Sônia é muito animada, né? Glória a Deus. Pastora Sônia é uma bênção. Que Deus continue derramando dessa unção sobre a sua vida, pastora. Amém. Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo bem aí, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Em 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Demorou a falar, né? Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhe: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saiu, viu que uma tropa com cavalos de carro de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Diga comigo: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, aleluia, ao redor de quem? De Eliseu. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta oportunidade de nós estarmos ministrando a tua palavra. Eu louvo a ti, Senhor, por esta igreja, louvo a ti pelo pastor Domingos, pastora Sônia, louvo a ti pela liderança desta igreja, Senhor, que tem nos acolhido com tanto amor, com tanto respeito. E nós queremos, Pai, fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações nesta casa, esta casa que é a minha casa, é a minha família. Em nome de Jesus, papai, enche nós do teu Espírito Santo, que não seja eu simplesmente, mas a presença gloriosa do teu Espírito Santo falando conosco aqui nesta oportunidade, e nós possamos sair daqui cheios, revestidos da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu queria conversar com os irmãos a respeito de enxergando com os olhos da fé. Deus abençoe. Enxergando com os olhos da fé. Nós sabemos que os nossos três maiores inimigos, podemos assim dizer, quando nós lemos a palavra, nossos três maiores inimigos que nós enfrentamos é o diabo, a nossa natureza carnal e o mundo. São três inimigos ferrenhos que nós lutamos diariamente para podermos prosseguir a nossa caminhada com Cristo.
São inimigos que não se cansam de lutar contra a nossa fé, não se cansam de lutar contra a nossa família, o mundo, o diabo, a nossa natureza também carnal. Nós lutamos contra isso. E nós precisamos buscar em Deus uma direção. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para a sua palavra, olhar para a sua promessa, para nós não cairmos em algumas ciladas. Jesus Cristo, Ele nos ensina isso na sua palavra. Eu diria que a intensidade da nossa obediência, da nossa confiança em Deus, vai definir a maneira como nós olhamos para esses inimigos, a intensidade da nossa adoração. Em outras palavras, a nossa intimidade. Quando nós lemos o texto, vocês viram que o servo de Eliseu, que não tinha muita intimidade, ele tremeu na base, né? Mas Eliseu estava calmo, Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia em quem confiava. Então nós também, quando nós vamos enfrentar esses três inimigos, que eu posso assim dizer, o diabo, a nossa natureza carnal e o próprio mundo, nós precisamos estar alinhados com Deus. Nós precisamos ter intimidade com a palavra, com o Senhor, para que nós realmente possamos vencer esses inimigos ferrenhos, como nós podemos assim dizer. Eu quero trabalhar essa ideia então de como nós podemos vencer olhando com os nossos olhos espirituais. Os olhos carnais não vai levar a nós a lugar nenhum, a não ser a confusão, a não ser a discórdia daquilo que a palavra está dizendo. Mas quando nós enxergamos com os nossos olhos espirituais, quando eu falo olhos espirituais, é enxergar da maneira que Eliseu enxergou. Como que Eliseu enxergou aquele exército? Ele enxergou como nada. Ele viu ali simplesmente algumas pessoas. Ele falou: Senhor, abre os olhos do rapaz, para que ele possa ver. Em outras palavras, Eliseu já estava vendo. Eliseu já podia sentir o livramento de Deus. O que nós aprendemos então com esse texto? Em primeiro lugar, se nós olharmos com os nossos olhos da fé, estaremos sempre à frente do nosso inimigo, sempre um passo à frente. Quando nós olhamos o texto, o que o texto diz? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. O rei Ben-Hadad, se não falha a memória, ele organizava a sua tropa: vamos a montar um acampamento no norte, ou vamos a montar um acampamento no sul. Mas o profeta de Deus, ele ouvia de Deus as instruções, então Deus revelava para ele adiantado, e ele então avisava ao rei Jorão aqui, e ele então se precavia daquela batalha. Deus livrava aquele povo. Então, em outras palavras, se nós olharmos com os nossos olhos da fé, estaremos sempre à frente do inimigo. Quando o inimigo pensa que está armando uma emboscada, Deus já vem com um livramento antecipado. Olha, está planejando isso, tome cuidado. Olha, está planejando aquilo, tome cuidado. Deus avisa-nos. E por onde que Ele nos avisa? Pela sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se nós estamos enfrentando um inimigo, porque aqui eles estavam enfrentando, Eliseu estava de boa, lá na sua cidade de Dotã, e de repente, os arameus, o exército sírio, resolveu atacar Eliseu, porque eles viram que Eliseu estava atrapalhando a sua guerra. Eliseu estava dedurando para o profeta de Israel as suas artimanhas, ou a sua maneira como ele ia atacar Israel. Em nenhum momento ele conseguia, porque Deus sempre avisava para Eliseu, e Eliseu avisava para Jorão. Se não me falha a memória, é Jorão. Então Deus, ele sempre avisava. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Primeiro, Deus revelou os seus segredos a Eliseu. Você sabe por que Deus revela ou revelou para Eliseu? Porque Eliseu tinha um coração voltado inteiramente para Deus. Então, se nós queremos que o Senhor, Ele nos antecipa aquilo que o inimigo está preparando, que o Senhor nos guarde e nos proteja, nós precisamos estar com os nossos corações inteiramente servindo a Deus. Não pode haver ressalva,
Não pode haver, eu vou ali, depois eu peço perdão, né? Eu vou fazer isso, depois eu peço perdão. O Senhor é misericordioso, Ele vai me perdoar. E aí você pega consciente, sabendo que está pecando, fica uma coisa meio estranha. E aí Deus, Ele, com certeza, Ele não compactua com o pecado, e Ele não vai abrir aquela porta que você tanto espera. Talvez Ele até permite que o inimigo te ataque, assim como atacava o povo de Israel. Todas as vezes que o povo desobedecia, Deus permitia que o povo de Israel fosse atacado pelos seus inimigos, porque eles estavam desobedecendo a palavra de Deus. Então Deus revela os seus segredos quando nós temos intimidade com Ele, quando nós estamos inteiramente ligados com Deus. Em Salmo 25, versículo 14 e 15, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Davi diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, os olhos de fé. Quando Davi fala assim, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, é os olhos de fé de Davi. Ele olhava para Deus, porque é dele que vem o socorro, amém? É do Senhor que vem o socorro. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos para Deus, e Ele chegará a vós. Chegai-vos para Deus, e Ele chegará a vós. Então, qual era o segredo de Eliseu? Para que Eliseu recebesse do Senhor a instrução, intimidade, um coração inteiramente voltado a Deus, um coração sincero para com Deus, um homem que orava, um homem que praticava a leitura dos livros da época, da Torá, um homem que temia Deus, amém? Então, se nós queremos vencer esses inimigos, a natureza carnal, o diabo e o próprio mundo, nós precisamos voltar inteiramente para Deus. E quando nós nos voltamos inteiramente para Deus, aleluia, Deus antecipa aquilo que o inimigo está querendo fazer conosco e nos livra de algumas coisas terríveis. Pastor, mas como é que nós percebemos esses livramentos? É fácil, irmão. Quando nós estamos conectados com Deus e sabemos que Deus está no controle da nossa vida, no sentido de nos proteger. Quando nós planejamos algo e não dá certo, logo vem na sua mente: é Deus. Quando nós não estamos ligados com Deus, você planejou, não deu certo, é porque eu fui péssimo, é porque eu não esforcei mais, é porque isso, porque aquilo. Mas quando nós sabemos que Deus, Ele tem um plano glorioso para nós, nós sabemos que tudo aquilo que acontece à nossa volta, é Deus revelando para nós antecipadamente um mal que poderia acontecer lá na frente. Hoje eu levei meu filho para viajar, ele ia viajar, né? Ele ia para Rolim de Moura. E aí quando nós chegamos lá no aeroporto, nós deparamos com a péssima notícia: nós tínhamos que chegar atrasados. Chegamos atrasados, ele perdeu o voo. E eu tinha avisado vocês: gente, vamos mais cedo, porque tem que chegar mais cedo. Mas as coisas foram acontecendo. Quando eu estava voltando de lá para cá, eu fiquei irritado. Homem fica irritado, não fica? Mas quando eu estava voltando, eu comecei a pensar: o Senhor que está tomando conta. Não era para ele ir hoje. Justamente pensando na palavra que eu iria ministrar: Senhor, ele não foi hoje porque não era para ir hoje. Louvado seja Deus. Então é dessa forma que Deus livra nós de algumas coisas. Antecipadamente, Deus avisa-nos de algo que poderia acontecer. Eu não sei, eu não consigo adivinhar o futuro, mas Deus sabe do futuro. Então, quando Deus não permite que nós vamos a algum lugar, não permite que nós fazemos algumas coisas, já estava planejado, é porque Deus está nos mostrando que Ele está nos livrando de alguma coisa. Eu confio em Deus assim. Então Deus revelou os segredos a Eliseu porque ele tinha intimidade com Deus. Deus mostra os planos dos nossos inimigos através do quê? Da sua palavra. Hoje nós temos a Bíblia que nos mostra com detalhes como esses três inimigos atuam, como o diabo atua, como a natureza carnal atua em nós e como o mundo atua. De que forma nós podemos livrar disso? Deus mostra primeiro pela sua palavra. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119, versículo 105:
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, se eu tenho a palavra como regra de fé e prática, eu vou com certeza me livrar dos ataques desses inimigos ferozes, que é o diabo, a natureza carnal e o mundo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. Olha o que a palavra vai dizer agora sobre o inimigo diabo. O diabo é o nosso adversário, não é isto? Olha o que a palavra diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Está aqui a palavra avisando como que o diabo, o inimigo número 1 do cristão, atua. Ele fica ao nosso derredor. Ele fica procurando uma brecha para poder nos atacar. Ele sabe que quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos vulneráveis. Então nós precisamos olhar para a Bíblia. Se eu não leio as Sagradas Escrituras, eu não vou ter essa consciência de que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, né? A fim de querer nos devorar. E o texto continua: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Nós precisamos entender, irmãos, que esse inimigo número 1, ele atua assim, ele atua nas nossas fraquezas, ele atua quando nós nos distanciamos de Deus, ele atua na mente, trazendo dúvidas. Esse inimigo número 1, o diabo, ele atua na mente, trazendo dúvidas, trazendo contendas, trazendo mentiras, trazendo enganos, pensamentos maus. O diabo atua na mente, é o melhor lugar, é o lugar específico que o diabo atua. Quando você está lá de boa, de repente vem aquele pensamento maligno, né? Aquela vontade de, às vezes, de bater, de xingar. É o diabo que está atuando. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, a Bíblia diz que do Senhor vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso socorro, e por isso nós precisamos estar alertas, sempre olhando com os nossos olhos da fé. Eu não posso olhar para o inimigo, o diabo em si aqui, e desanimar, e ver um gigante na frente. Não, eu tenho que olhar e decidir: não, Deus é maior, como diz aqui o profeta, aquele que está comigo é maior, aleluia, aquele que está conosco é maior. Então, quando nós olhamos com os olhos da fé, o diabo ele bate em retirada, porque ele não pode vencer os filhos de Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 14: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás é disfarçado, ou se disfarça de anjo de luz, mais uma artimanha do inimigo. Como que a palavra revela então? Antecipadamente. A palavra revela antecipadamente. Ela está falando aqui, olha, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso que nós temos que estar atentos, meus irmãos, em oração, para não cairmos em cilada de falsos profetas. João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Está vendo como a Bíblia revela como que o inimigo atua? Antecipadamente. Nós temos aqui antecipado, está aqui. Se nós lermos, nós não vamos cair na armadilha. Aleluia. E como que a carne atua? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 6 e 8: porque a inclinação da carne é morte. Olha aqui a Bíblia revelando para nós como que esse outro inimigo, a nossa natureza carnal, atua em nós. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne é inimiga de Deus, a nossa natureza carnal. Natureza carnal, o que são a natureza carnal? Nossos desejos desenfreados, nosso orgulho, a nossa soberba, como o pastor Domingo pregou muito aqui.
Isso vem da nossa natureza carnal, natureza adâmica. Nós precisamos estar cientes. A Bíblia está dizendo que a inclinação da carne é morte. Se nós inclinamos para ser soberbos, para sermos arrogantes, se nós inclinamos para os nossos desejos, desenfreados, nós estamos atuando conforme o inimigo quer. O inimigo feroz, que é a carne, a nossa natureza carnal. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós temos que matar a nossa carne, porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz, é alegria. Então a palavra está revelando antecipadamente como que esses inimigos trabalham. Quando nós começamos a inclinar o nosso pensamento, os nossos desejos, somente para as coisas materiais, somente para as nossas arrogâncias, os nossos desejos desenfreados, nós estamos deixando a natureza carnal atuar em nós. Só que a Bíblia está avisando para nós antecipadamente, e nós podemos ler antecipadamente. Eliseu tinha o privilégio de ouvir Deus. Nós temos o privilégio de ler o que Deus falou. Está aqui, está na sua palavra. Então nós podemos vencer esses inimigos. Nós podemos vencer o diabo. Nós podemos vencer a natureza carnal. Nós podemos, porque Deus nos deu esta condição através da sua palavra. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim, o terceiro inimigo, que é o mundo. O que a Bíblia fala desse inimigo? Vamos ver? O que a Bíblia fala? Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim, olha, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Está aqui a revelação. Como que eu venço o mundo, pastor? Não seja amigo do mundo. Aleluia. Não sejamos amigos do mundo. Está aqui, está aqui. Portanto, qualquer que dizer ser amigo do mundo, constitui ser inimigo de Deus. A Bíblia está falando para nós antecipadamente. Então, quer vencer o mundo? Não seja amante do mundo. 1 João capítulo 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia está revelando para nós como nós vencemos o mundo. Nós temos 3 inimigos ferozes que eu falei, o diabo, a nossa carne, e aqui o mundo. E a Bíblia revela antecipadamente para nós. Está aqui, já foi antecipado. Como que nós podemos vencer, irmãos? Lendo as Sagradas Escrituras, entendendo que Deus tem um propósito maravilhoso para nós. Ali, Eliseu, ele tinha o privilégio de ouvir e falar para Jorão. Hoje nós temos o privilégio de ler e nós vermos antecipadamente aquilo que Deus está falando. Eu não posso inclinar para a carne, eu não posso agradar o mundo, eu não posso amar o mundo, eu não posso. E quando nós falamos de mundo, o mundo atua nas suas ideologias, nos sistemas mudantes, nas filosofias modernas que estão vindo contra a família e muitas coisas. O mundo tenta empurrar em nossa garganta abaixo, vamos dizer assim, ideias desconstruídas das Sagradas Escrituras. Nós temos a nossa regra de fé e prática, amém? Regra de fé e prática, a Bíblia. E nós não podemos afastar os nossos olhos da fé nesta palavra. Nós não podemos esquecer que existe uma palavra que realmente nos instrui a fazer aquilo que é certo. Infelizmente nós vemos hoje muitas coisas erradas, denominações que às vezes se dizem cristãs, que aceitam tudo, que aceitam todo tipo de pecado, porque não estão lendo a palavra, estão entrando na modernidade deste mundo. É o inimigo que está vencendo, é o inimigo que está tomando conta, mas nós precisamos entender, queridos, que esse inimigo já foi destruído por Jesus Cristo na cruz do Calvário, aleluia, e nós só temos que tomar posse desta palavra. Esse inimigo já foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, aleluia. Esse inimigo, o mundo atua na falsa doutrina.
Deus, Ele antecipa a estratégia do inimigo quando deixamos o amor de Deus falar mais alto em nossos corações. Deus antecipa as estratégias do inimigo quando nós deixamos o amor falar mais alto. Eliseu, ele não honrava Jorão, porque o Jorão era filho de um rei ímpio, que é o rei Acabe. Esse homem não honrava Jorão, mas pelo fato de ser ímpio, mas a Bíblia diz que ele avisava para Jorão as estratégias do seu inimigo. Por quê? Porque o profeta tinha amor no seu coração. Ele queria proteger o povo de Deus. Por mais que Jorão era ímpio, ele tinha um pacto com Deus, ele tinha um pacto com a verdade. Ele não estava importando se o rei Jorão era ímpio ou não era. Ele queria realmente fazer a vontade de Deus, aleluia. 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 diz assim: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, aleluia. Então, se nós queremos enxergar com os olhos da fé e ver antecipadamente as estratégias do inimigo, nós também temos que agir com amor. Nós não podemos ficar olhando os defeitos, mas nós temos que agir com amor e saber que Deus tem o poder de fazer coisas extraordinárias. Com os olhos da fé, nós retribuímos a maldade dos homens em bondade. Com os olhos da fé. Quando olhamos com os olhos naturais, quando nós olhamos com nossos olhos naturais, nós maximizamos o tamanho do nosso inimigo. É verdade ou não é? Quando já chegou diante de um problema assim, e talvez é um problema tão pequenininho, uma situação tão fácil de resolver, você aumenta, como fez o servo de Eliseu. O servo de Eliseu acordou de manhã, ele abriu a porta, ele viu um exército, que não era tão grande assim, mas o Eliseu não, com os olhos da fé, ele falou: filho, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Aqueles que estão conosco também hoje é muito mais numerosos do que o mundo, do que o diabo, do que a nossa natureza carnal. Nós precisamos entender, querido, que nós fomos chamados para adorar a Deus em todas as circunstâncias. Nós temos que olhar com os nossos olhos da fé e acreditar que Deus está por cima de tudo. Deus está resolvendo, Deus está capacitando você. Nós precisamos entender isso no nome de Jesus. Quando olhamos com os nossos olhos da fé, mantemos a calma e a confiança em Deus. Quando nós olhamos com nossos olhos da fé, nós mantemos a calma e a confiança em Deus. O profeta respondeu: não tenha medo, aleluia. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Aí no versículo 17, que é um dos versículos mais lindos, vamos usar essa expressão, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos dele, e ele viu carros e cavalos de fogo sobre as colinas. Aleluia. É assim que eu e você temos que olhar. Nós temos sim o inimigo o diabo, o inimigo natureza carnal, nós temos o sistema, o mundo, mas nós temos um que está conosco, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Um Deus todo poderoso, que tem o poder sobre todas as circunstâncias, aleluia. Nós não podemos temer, nós temos que olhar com nossos olhos da fé e acreditar que Ele vai abrir uma porta, acreditar que Deus tem o poder de restaurar a sua família, tem o poder de curar esta enfermidade, tem o poder de fazer qualquer coisa. Aquilo que é impossível para mim, não é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus. O que eu preciso, pastor? Olhe com os olhos da fé. Não maximiza o inimigo, diminui ele. Deus é maior. Faça como Davi, olha para o gigante e considera como nada. Vai até ele apenas com uma pedrinha, não precisa de muitos armamentos. Você precisa da espada do Espírito, do escudo da fé. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa entender que aquele que está com você é maior, aleluia. Como que eu venço? Você vence acreditando, tendo fé, tendo calma, tendo paciência, tendo longanimidade, temperança. A palavra é maravilhosa, querido. Quando nós estudamos ela e quando nós dedicamos essa palavra,
Não tem circunstância que nos derruba, não tem mal que nos derruba, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Pastor, quer dizer que o senhor não passa por dificuldade? Passo por muita dificuldade, e todos nós passamos. Mas nós temos que passar dando glória a Deus, cantando louvores ao Senhor, louvando louvores ao Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele tem um plano glorioso para mim e para você. Precisamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Precisamos pedir: Senhor, abre os nossos olhos espirituais, todas as vezes que estivermos diante de um enfrentamento com o inimigo, porque todos nós enfrentamos esses três inimigos. Quem que não enfrenta a carne? Quem que não enfrenta o diabo? Quem que não enfrenta as circunstâncias do mundo? Nós enfrentamos, sim. Nós somos bombardeados, mas nós temos um escudo, aleluia. Nós temos a palavra, nós temos Jesus que não nos desampara. Nós temos um Deus que cuida de nós, aleluia, aleluia. Deus nada faz senão em resposta de oração. Já dizia John Wesley: Deus nada faz se não for em resposta à oração. Nós temos que orar. Foi isso que Eliseu fez. Senhor, abre os olhos dele. Ele orou. Então, meu irmão, se você está diante de um inimigo, se ele tem te cercado como tem cercado Eliseu, ore ao Senhor: abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero enxergar o exército do Senhor. Eu quero enxergar os carros de fogo. Eu quero enxergar os anjos do Senhor. Eu quero enxergar o livramento. Eu quero enxergar a bênção, aleluia. Nós não podemos abaixar a cabeça para o inimigo, meu irmão. Nós temos que olhar para o inimigo e dizer: ei, você já foi derrotado na cruz do Calvário. Ei, você já foi expulso pelo sangue de Jesus. Quem habita em mim é o poder de Deus, aleluia. Quem habita no meu coração é Cristo Jesus. E é com esse poder, é com essa certeza que nós vencemos o mundo, que nós vencemos o diabo, que nós vencemos as circunstâncias negativas. Todos nós somos capazes com a ajuda de Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Todos nós somos capazes com a ajuda de Deus. Todos nós podemos vencer esses três inimigos. Quero dizer uma coisa para você que vai alegrar o seu coração: você não está sozinho nessa. Eu também enfrento o mundo, eu também enfrento o diabo, eu também enfrento a minha natureza carnal, mas ela tem sido derrotada todos os dias. E você também declara no nome de Jesus: esses inimigos são derrotados, porque você não está sozinho, aleluia. E Deus vai abrir os teus olhos nesta noite. Se você ainda tem dúvida disso, Deus vai abrir os teus olhos espirituais, e você vai enxergar que aquele que está com você é maior. A palavra revela antecipadamente aquilo que o inimigo está querendo fazer. Então, se você ler, você vai ver. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Lutamos com as armas de fé. Nada irá resistir você se você lutar com as armas de fé. Feche seus olhos e adore o Senhor. Comece a enxergar com os olhos espirituais aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus é santo, Deus é poderoso. Os planos dele é de te abençoar. Os planos dele é de te purificar. Os planos dele é de abrir os teus olhos espirituais. Aleluia, aleluia, aleluia. Vitorioso é. Vitorioso. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Aleluia, mesmo na tempestade, você é vitorioso, você é vitoriosa. O nome dele é infalível. Os reinos verão, teu trono acima está. Confia nesse Deus Todo-Poderoso. Confia nesse Jesus maravilhoso. Diga: lutamos, Senhor, lutamos. O inferno não prevalecerá. Não vai prevalecer contra você em nome de Jesus. Declare isso. Adoração profética. Adoração profética. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Profetize isso na sua vida. Aleluia. Nenhuma barreira ficará na sua frente.
glorifica o nome do Pai. Olha com os teus olhos espirituais o que Ele está fazendo. Aleluia, 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 aleluia. Os reinos derribam, teu trono assim está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Nós te adoramos, Jesus. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Não saia daqui da forma que você chegou, não. Receba a sua bênção. Leve a sua vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Impetuoso, poderoso é, grandioso é, e vem ao céu, nós proclamamos poderoso é, grandioso é, Aleluia, 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 aleluia. Jesus, obrigado por esta oportunidade. Seu nome infalível é, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero fazer um convite para você vir aqui à frente. Você que quer receber de Deus esta visão espiritual, para a glória do Senhor, vem aqui à frente. Os pastores vão orar por você, os líderes desta igreja vão orar por você, e Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Deus vai te ajudar a você a vencer esse inimigo chamado mundo, esse inimigo chamado natureza carnal, esse mundo chamado diabo. Ele vai ajudar você a vencer. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente em nome de Jesus, se você crê. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, quer aceitar a Jesus, também te convido a vir à frente. Nós vamos orar por você. Jesus te chama, Jesus te chama. Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito para você. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. É hoje. Ele está abrindo os teus olhos espirituais. Venha cá em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está aceitando Jesus? Os pastores vão orar, fica à vontade. Amém. Venha, irmãos, venha. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Deus quer mudar, Deus quer fazer, Deus quer abrir porta. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. A unção de Deus neste lugar. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Creia no milagre. Não fique envergonhado, mas acredite que Deus pode fazer o sobrenatural. Aleluia. Deus tem usado esses homens de Deus. Deus tem usado esses pastores. Deus tem usado poderosamente. E não é diferente hoje. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Aleluia. O inimigo não é maior do que o seu Deus. O inimigo não é maior do que o seu Deus. Esta enfermidade não é para te matar. Esta enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. Esta enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. Creia nisso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 glorifique o Pai, glorifique Ele, glorifique, 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 glorifique. Oh! É a noite do milagre, é a noite da bênção, não perca. Deus está aqui, aleluia.
Obrigado, Jesus. Eu não sou nada sem ti, Pai. Eu não sou nada sem teu Espírito. Eu não sou nada sem a tua unção. Nós não somos nada sem ti. Deus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, aleluia, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é poderoso, santo, 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 santo é o nome do Senhor, glorifica Ele, diga santo, 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 santo é o nome do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo, 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 santo. Tu és santo, tu és santo, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está curando, Deus está curando. Deus está abrindo os olhos espirituais. Deus está revelando nesta noite. Deus está dizendo para você, filho, eu estou contigo, filho. Eu não te abandonei, aleluia. Ele está dizendo, Senhor, eu que causei essa situação para você entender que eu sou Deus da sua vida. Eu que causei essa situação para você entender que eu sou Deus da sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, 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 aleluia. Na tempestade teu nome os reinos. Sinta a presença do Espírito Santo, meu irmão. Adore a Ele, sinta a presença gloriosa do Espírito Santo. Teu nome imutável. Aleluia, aleluia. Oh Pai, obrigado, Jesus. Diga comigo assim, em nome de Jesus. Bem forte, em nome de Jesus. Eu declaro que todas as barreiras serão destruídas. Diga assim, eu declaro que o diabo não tem poder sobre a minha vida. Diga assim, eu declaro em nome de Jesus que a minha natureza carnal já foi destruída e ela não vai vencer. Diga assim, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. O mundo, mais forte, o mundo também não pode me vencer. Você sabe por quê? Diga assim, você sabe por quê? Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário e hoje eu sou mais que vencedor. Diga assim, em Cristo Jesus. Aleluia, uma salva de palmas para o Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Acredite nisso, meu irmão. Acredite nisso, no nome de Jesus. Vamos continuar.